O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, foi informado sobre o aumento das denúncias de fraudes nos descontos do INSS faz 2 anos, lá em 2023. Mas levou cerca de 1 ano só para tomar as providências. Que é o grande escândalo do momento. Como gosta de dizer o Lula, nunca antes na história desse país, de fato, nunca antes na história desse país se viu um escândalo contra idosos. Pessoas que a nossa Constituição... que Constituição? Que Constituição? Tem Constituição Brasil? Tem, mas parece que acabou faz tempo, não é? Os idosos que são colocados como uma categoria de brasileiros que merecem atenção especial do Estado. Mas quando o Estado é, nas palavras antigas de um antigo Gilmar Mendes, quando um Estado é cleptocrata, a atenção especial do cleptocrata é em afanar o pouco que tem o nosso aposentado. E nem aqueles que recebem benefício previdenciário nas tribos indígenas escapam, porque esse escândalo é tão escandaloso que atinge até mesmo aqueles que, disse-se em 2023, Bolsonaro quis riscar do mapa brasileiro. Os coitados dos Yanomamis e tantas outras tribos de povos originários que são vítimas desse mega esquema de corrupção. O Brasil já está tirando marmita de mendigo, como nós vimos naquele programa do Boulos, com aquela empresa que foi apadrinhada pela primeira-dama Janja. E agora, além de tirar marmita de mendigo, nós tiramos o pouco que o nosso aposentado ganha. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, foi informado sobre o aumento das denúncias de fraudes nos descontos do INSS faz 2 anos, lá em 2023. Mas levou cerca de 1 ano só para tomar as providências. A ata de uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social de junho de 2023 mostra que a representante do Sindinap, Tônia Galetti, levou esse problema ao ministro. De acordo com o documento, o ministro Carlos Lupe, ele chegou a registrar que a solicitação do sindicato era relevante, mas que não haveria condições de analisar de imediato. Já está muito ocupado, Carlos Lupe, né? No seu lupanário. E em entrevista ao canal ICL Notícias, aquele canal, né, de extrema esquerda, aquele canal que tem participação do Felipe Neto, Instituto Conhecimento Liberta, o diretor-geral da polícia... Isso é de doer o cox. Isso é de doer o cox. Numa entrevista que ele deu, então, para esse canal de extrema esquerda, que é o Instituto Conhecimento Liberta, que, na verdade, é uma fake news só no título, o diretor-geral da Polícia Federal, o famoso Andrei, né, o nosso Andrei andrônico, andrógeno, androgeneta, androplástico, Andrei Rodrigues, disse que o Frei Chico, que é irmão do Lula e é vice-presidente do Sindinap, não está sendo investigado. O sindicato sequer foi alvo de busca e apreensão na semana passada. Mesmo assim, o Sindinap foi suspenso por ordem judicial, conforme a apresentação feita pela Controladoria Geral da União, CGU. Já o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, também listou a entidade
a entidade na qual o irmão do Lula é vice-presidente, como suspeita de cobrança ilegal de contribuições associativas e apontou um aumento de arrecadação de nada mais, nada menos do que 100 milhões de reais em 2 anos. Para vocês entenderem o histórico, porque eu tenho visto as redes sociais, aliás, eu procuro ver o máximo de coisas possível antes de trazer a debate, antes de tentar trazer algo que seja útil e valioso para que você forme a sua opinião. Então eu quero falar um pouco do histórico do escândalo. Porque tem gente que fala, isso é obra do Bolsonaro. Porque logo o petista ele empurra para o Bolsonaro tudo. Né? É tudo obra do Bolsonaro. Então, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, prestem atenção. A operação deflagrada pela Polícia Federal contra o esquema de descontos indevidos sobre aposentadorias mostra que o INSS abriu as portas para entidades suspeitas no governo Bolsonaro. Isso é fato. A maioria delas ligadas ao PT e aos partidos do Centrão. Fato. E que esses acordos aumentaram e a fraude só veio a explodir porque antes eles passavam a mão leve. O Lula assumiu, eles passaram a vir com retroescavadeira. 64% das fraudes ocorreram nos 2 primeiros anos da gestão do Lula. Vale destacar que as associações sindicais citadas no escândalo se beneficiaram de uma manobra do Congresso, porque em agosto de 2022, aí eu faço uma pausa, Fred, só para dizer o seguinte: quando o Bolsonaro assumiu em 2019, é claro que quando se trata de previdência social e quando se trata de sindicato, nós temos que todos os sindicatos de empregado, eles têm uma vinculação com a esquerda ou com o centro. Não existe um sindicato de direita. Né? E por que não teve convênio com o sindicato? Porque não tem. O sindicalista do empregado, ele é essencialmente de esquerda. Portanto, há sim interação de um ministério ligado à Previdência com os sindicatos, e os sindicatos são eminentemente de esquerda. Só que, a partir do momento que isso começa a acontecer, o governo Bolsonaro, isso foi muito bem explicado pelo senador Rogério Marinho na semana passada, levantam uma bandeira vermelha e editam uma lei para tentar coibir essas práticas que vinham detectadas desde 2016, quando Dilma ainda estava na Previdência. E aí o que aconteceu? Quando o Bolsonaro estava terminando o seu mandato, em agosto de 2022, o Congresso brasileiro, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Congresso, portanto, revogou uma lei sancionada por Jair Bolsonaro que era contra eventuais fraudes em descontos não autorizados por aposentados e pensionistas. E aí, a partir desta revogação, as portas ficaram escancaradas para o que a gente assiste com muita tristeza. Luiz Arthur Nogueira. Pavinato, o aposentado, como sempre, é vítima no Brasil. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, em 2017, quando o então presidente Michel Temer fez uma reforma trabalhista, aliás, excelente. Se hoje o Brasil tem desemprego baixo, muito por conta da reforma trabalhista do Michel Temer, ele também acabou com o imposto sindical, que era obrigatório. Todo trabalhador no Brasil era tungado, querendo ou não, né, tinha um pedaço do seu salário tungado pelos sindicatos. De lá para cá, há um desespero na esquerda para ressuscitar esses sindicatos. E eles encontraram na Previdência uma forma de abastecer a companheirada.
né? Porque o aposentado não tem voz no Brasil, o aposentado normalmente é um coitado que está dentro de uma casa, escanteado. Aliás, o aposentado muitas vezes é vítima de golpe de crédito consignado, usam o nome dele dentro da própria família para tomar dinheiro. E agora vem esse escândalo. Eu queria só mencionar uma coisa, Pavinato. O governo Lula, ele é muito inteligente em termos de comunicação, porque esse escândalo é gravíssimo e a mídia deveria estar falando só sobre isso. E o governo vai criando cortina de fumaça para desviar o assunto. Então, desde a semana passada, um episódio daquela oficial de justiça que foi abordar o Bolsonaro em pleno hospital para poder também criar um novo assunto para desviar do INSS, a prisão de Collor às 4 da manhã no aeroporto para também criar um outro assunto, a comitiva que foi lá no enterro do Papa também para desviar o assunto, quando na verdade o grande assunto do Brasil hoje é esse escândalo inaceitável dentro do INSS. Não adianta ficar jogando culpa para governos anteriores, não. O escândalo explodiu durante o governo Lula. Explodiu na lei que visava coibir, porque ela colocava uma série de critérios, inclusive biometria, para aceitar o desconto na folha de pagamentos. E você falou muito bem, se a gente partir para os bancos, não só familiares que tungam os idosos, mas eu fiz uma pesquisa há 3 anos. Muitos bancos autorizados por este governo a oferecer crédito consignado ou cartão de crédito consignado à aposentadoria, muitos desses bancos chegam internamente a contratar consignados não contratados, emitir créditos não contratados e fazer o desconto na própria aposentadoria. E a maioria não faz ideia e quando quer entrar na justiça não tem advogado, quando tenta ter vensoria não se enquadra nos critérios de miserabilidade e quando consegue alguém para entrar na justiça, os juizados especiais não vão à frente com o processo porque não se faz, né, na justiça especial, nos juizados especiais, cíveis, os antigos tribunais de pequenas causas, não se faz ali, não é, exame da falsidade do documento, não se faz o exame grafotécnico para ver se a assinatura era mesmo do banco, e o banco acaba sempre levando a melhor nessa história, e quem quer que tenha feito algum acordo espúrio para esses descontos acaba se tornando ileso. A gente vê que a vontade do pessoal petista é empurrar tudo para o único presidente que tentou colocar um freio nesta vergonha toda. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.